Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito bom estar com vocês neste vídeo para a reflexão dessa semana. A palavra de Deus é o encontro de cada um de nós. Um tempo oportuno de conversão, um tempo oportuno para voltarmos para Deus em tempos difíceis, em tempos que somos afligidos de preocupações, de medo, pânico, insegurança e incerteza. Um convite do Senhor para cada um de nós, voltarmos para Ele. Eu quero refletir com você, meu irmão, você, minha irmã, o Evangelho de Mateus, no capítulo 4, a partir do versículo 1. Evangelho de Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Por 40 dias e 40 noites esteve jejuando, depois teve fome. Então, aproximando-se, o tentador disse-lhes: A palavra de Deus para nós vem ao encontro do nosso coração nesse tempo quaresmal. Estamos vivendo o tempo da quaresma, esse tempo oportuno, um tempo de conversão para nós. A quaresma é um tempo de conversão e de penitência, dois fundamentos, dois pilares: conversão e penitência, porque o homem necessita de salvação, o homem precisa da salvação. E a salvação, ela não é um projeto político, não é um projeto ideológico e muito menos um projeto social, muito menos ainda um projeto secular. A salvação é um projeto divino. A salvação, ela vem da graça de Deus, do desígnio de Deus, da vontade de Deus em relação ao homem, porque o homem que negou a Deus, o homem não quis a Deus, o homem preferiu satisfazer suas vontades, seu conhecimento, conhecer o desconhecido, do que amar e obedecer ao seu Criador. O homem afastou-se de Deus. Lá em Gênesis capítulo 3 narra para nós o fato do pecado original que entrou na vida de Adão e Eva, e assim nós participamos, somos solidários, carregando o pecado original, o pecado que entrou também no coração dos homens e permanece na sociedade, permanece na humanidade. Então o homem tem necessidade da salvação, mas não uma salvação política, não ideológica, não social e nem secular, a salvação que vem de Deus. O centro da quaresma está alicerçado, ancorado na salvação. A quaresma é um tempo oportuno para experimentarmos, vivenciarmos a salvação de Deus. E a salvação implica em romper com o pecado, renunciar ao pecado, abandonar o pecado, voltar para Deus e viver agora a graça, a vida nova. Porque o pecado é a raiz do mal do homem e é a raiz da humanidade. O pecado é a grande desgraça, e é por isso que Deus, lá em João 3,16, vai enviar seu único Filho, Jesus Cristo. E Jesus Cristo foi enviado para tirar o pecado do mundo. Vai dizer João Batista que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu único Filho. Quem é o seu único Filho? Jesus Cristo, o Emanuel, Deus conosco, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O reino de Deus foi enviado até o homem, até a humanidade, para tirar o pecado do mundo. E a exigência é crer no Filho de Deus, é acreditar, é ter fé em Jesus Cristo. Essa é a condição. A condição, a exigência é a fé. É pela fé que nós agradamos a Deus, é pela fé que nós somos salvos. Não é a fé em alguma coisa, em algo, em uma ideologia, em
é a fé em uma pessoa, é a fé no Filho de Deus, no Messias, no Salvador, que foi enviado para nos salvar, para nos redimir. E ao crer nele, que é uma pessoa que implanta o seu reino dentro de nós e também ao nosso redor, promove em nós uma conversão, uma mudança de mentalidade e uma mudança também de hábitos, de atitudes, de procedimentos. A Quaresma é esse tempo de conversão, tempo de penitência. A Quaresma é 40 dias que Jesus passou no deserto. 44, cosmo, norte, sul, leste, oeste, envolve todas as extremidades da criação, do cosmo, do universo, da terra, do homem. Norte, sul, leste, oeste, todas as realidades da vida do homem vai ser salvo. É o homem por um todo, é a humanidade por um todo, é o universo por um todo que é salvo. 40 é um número simbólico para os judeus. 40 porque 4, número cósmico, e 10, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos que foram dados a Moisés no Monte Sinai, é a nova lei, é a nova maneira de viver, é o sentido da vida para o povo de Israel. E Ele nos dá agora a nova lei através das bem-aventuranças, a nova maneira de viver a partir de Jesus Cristo. E 40 também é a história do homem a caminho de Deus, é a peregrinação, é a vida peregrina do homem aqui neste mundo, nessa terra, em direção a Deus. Então fica muito claro isso para nós. 40 é um número simbólico, mas tem para nós um grande sentido. É um tempo de voltarmos para Deus. O Sermão da Montanha, Jesus estabelece 3 atitudes para a Quaresma, fundamental. O primeiro é o jejum. O jejum, não o jejum como nós fazemos, jejum de não tomar Coca-Cola, jejum de não assistir tal série, tal filme, não assistir TV, jejum de não falar mal das pessoas, não falar demais, não fofocar, ou seja, de pecado não podemos fazer jejum, porque o pecado não devemos cometê-lo, devemos extirpá-lo, arrancá-lo de nossa vida. Portanto, o jejum que Jesus nos propõe nesse tempo quaresmal é o de não comer, realmente tirar aquilo que muitas vezes nós gostamos, e não só não comer, mas também oferecer como oferta para aqueles que não têm, para aqueles que têm fome, que têm necessidade. O jejum coloca disciplina na vida, recupera o sentido da vida, ele disciplina os sentidos, os afetos, os sentimentos, as emoções, a afetividade, a sexualidade. Recupera o sentido de nossa vida. O jejum é uma prática de ascese que nós, nesse tempo quaresmal, precisamos praticar. O segundo é a esmola. A esmola não é dar o que está sobrando, não é dar aquilo que não presta, não, é dar a maior nota que eu estou carregando, a melhor roupa que eu tenho, o melhor bem que eu gosto. Isso é a esmola. A esmola é sinal, é consequência da confiança na providência de Deus. Como nós não damos esmola porque nós temos medo de passar necessidade, de ficar na precariedade, de não ter as regalias, e por isso não confiamos na providência de Deus, sendo que a palavra de Deus vai dizer: buscai primeiro o reino, e o resto vos será dado por acréscimo. E vai dizer: olha os pássaros do céu, olha as aves do céu, olha o lírio do campo, não tecem e nem colhem, no entanto vosso Pai cuida dele, não cuidará de vós que sois criaturas amadas? Nós vamos ver a viúva que vai fazer a sua oferta no templo. Ela vai e coloca aquilo que ela tem, a única coisa que ela tem, a moeda. Ela coloca aquela moeda que é tudo que ela possuía, porque ela confia na providência.
Nós vamos ver a viúva de Serepta, quando é visitada pelo profeta no Antigo Testamento, e ela só tem um pote de farinha e um pouco de azeite para fazer o alimento para ela e seu filho naquele dia, e amanhã ela já vai começar a aguardar, a esperar a morte que vem, mas ela não tem medo, ela vai, pega o pote de farinha, o resto de azeite, faz o pão, oferece ao profeta, e por isso não falta mais nada para ela, porque ela confia na providência de Deus. Confiar na providência de Deus, porque a esmola não é para humilhar, mas é para dar dignidade ao outro, para dar dignidade também à minha vida. E a terceira coisa é a oração. A oração é tempo em que nós cristãos devemos rezar. Tempos difíceis, tempos de perseguição, tempos de coronavírus, tempos de medo, de pavor, de insegurança, de incerteza, no que vamos pautar a nossa vida. Deus sabe do que somos feitos, o que pode nos dar segurança neste mundo, a economia, a situação financeira, os bens materiais, nada disso, a não ser a amizade com Deus, o conhecimento da presença de Deus, do amor de Deus por nós, que se estabelece numa vida de intimidade, de relacionamento com Deus. A oração é necessária, a oração é fundamental. A oração é o fundamento da vida cristã, porque Jesus Cristo rezou. A vida cristã está baseada numa vida de relação com Deus, de amizade, de intimidade, de oração. O cristianismo é a religião da oração, e nós precisamos rezar. Sem oração, diz o nosso moderador, sem oração nada vai para frente. Nada vai para frente. A espiritualidade desse tempo quaresmal está então alicerçada no jejum, na esmola e na oração. A quaresma de Jesus foi a quaresma do deserto, marcado pelas tentações. Jesus passou pelas tentações, ele teve que enfrentá-las. Nós seremos também tentados até a morte, e esse tempo é um tempo de treinamento, de preparação. Ora, um atleta, ele vai para uma Olimpíada, ele vai para uma competição, antes ele passa por um treinamento, por um pré-treinamento, por um tempo de fortalecer, de capacitar-se, de tornar-se o melhor, o mais forte, o mais potente, porque é necessário para que ele possa alcançar a coroa. Assim também somos nós. Para nós podermos vencer, para nós podermos vencer o pecado, vencer as realidades que virão, é preciso suportarmos as tentações, e nós vamos fazer esse treinamento, esse combate no deserto. Jesus foi treinado no combate, e o combate se deu no deserto. Nós também vamos ser treinados nesse deserto, nessa caminhada que estamos fazendo. Esse treino exige concentração. São Paulo vai dizer que os atletas que vão para os grandes jogos, as grandes competições, eles são capazes de abrir mão, de renunciar tudo, família, bens, alimentação, para que eles sejam o melhor, o mais preparado, o mais capacitado para vencer, para conquistar a coroa, o troféu que é perecível. E nós somos levados como Jesus ao deserto, também para sermos treinados, para sermos fortalecidos e capacitados, não para receber uma coroa perecível, mas uma coroa que não perece, a vida eterna, a salvação, a vida plena aqui e na eternidade. Portanto, esse tempo de treino, de deserto, de quaresma, exige concentração de nós. A quaresma é uma pré-temporada, é um treinamento intensivo que não tem descanso, é fundamental para a vida espiritual e para a vida cristã. Não podemos fugir do tempo do deserto, não podemos fugir da quaresma, não podemos ir tocando e passando. A quaresma é marcada de luta contra as tentações, contra as insígnias de Satanás, o inimigo antigo,
que já foi derrotado, que já foi vencido na cruz, mas que nós também temos que vencer, porque Cristo já venceu para que nós também pudéssemos tornar com e nele vencedores. O Evangelho de Mateus, no capítulo 1, no Mateus capítulo 4, versículo 1, que nós estamos usando como base, é um texto pedagógico, e nós vamos ver que o texto fala que o Espírito Santo conduziu Jesus, levou Jesus para o deserto para ser tentado. Em grego, a palavra conduzido foi empurrado, conduzido pelo nariz. Precisava passar por aquela realidade, aquela situação, precisava passar por aquela concentração, aquela pré-temporada para ser vencedor na cruz. Assim também nós precisamos passar. É necessário, se Jesus passou, nós precisamos. E para passar, a primeira coisa que Jesus faz, ele jejuou 40 dias e 40 noites. É aquilo que nós falamos, jejum, esmola e oração. Jejuou 40 dias e 40 noites e teve fome, ou seja, ficou debilitado, fragilizado, cansado, esgotado, decepcionado. Meus irmãos, é nessa hora que o diabo vem para combater contra nós, para nos tentar. Quando nós encontramos nessa realidade, fragilizado, amedrontado, cheio de pânico, as nossas fraquezas afloradas, os nossos sentidos, nossas afetividades, nossas carências, são nessas horas que se levanta contra nós um demolidor, como vai dizer a palavra lá em Naum capítulo 2, avança contra ti um demolidor, reúne as tuas forças, assume as tuas armas, para que nós possamos vencê-lo. E o Espírito Santo, ele nos impulsiona, nos empurra para o deserto, porque ele quer nos treinar. É a pedagogia do Espírito Santo. Essa é a pedagogia que ele usa com Jesus e a pedagogia que ele usa na minha vida e na sua vida também. Santo Agostinho vai falar de 3 tentações do povo de Deus no Egito e do povo de Deus hoje. Essas tentações não mudam, vai passar o tempo, mas as tentações são as mesmas. O inimigo, ele não muda a sua tática, ele é antigo, ele já é derrotado e vencido, ele sempre vai usar as mesmas tentações, e nós, por não estarmos atentos, acabamos caindo nas tentações dele. Primeira é a do maná. O povo no deserto com fome reclama Moisés fala com Deus e Deus manda o maná. O maná vem e o povo come a tal ponto de ficar fadado, de morrer engasgado, porque o povo tem medo de não ter pão para comer. Hoje não é isso que nós vivemos? A tentação do pão, o pão que sacia, o pão que coloca dignidade, o pão que dá igualdade, o pão que é a segurança, o pão que é o pão, alimentar com o pão e não confiar na providência, no amor, na salvação. O segundo é atirar do templo. Atirar é o poder, o ter, é a autoconfiança em si mesmo. E o terceiro é a idolatria, quando o povo de Deus sobe até o Monte Sinai, está lá o povo de Deus, o povo de Deus está lá na planície, Moisés sobe até o Monte Sinai e demora, porque Deus vai lhe dar as tábuas da lei, e o povo então desanima. E quem é que instiga o povo, que ajuda o povo a criar o bezerro de ouro? Arão. Os líderes são tentados no tempo de demora, de não ter as respostas. Parece que Deus esqueceu, parece que Deus está demorando de criar os bezerros de ouro, colocar outro Deus no lugar de Deus. No fundo, as tentações têm como pano de fundo a subversão da ordem, colocar a vontade do homem no lugar da vontade de Deus, que é a raiz do secularismo. O homem em primeiro lugar, Deus em segundo. Deus é um acessório, está a serviço do homem. É um mito. O mito que tem valor substitui Deus, e Deus não é mais determinante. A quaresma de hoje é esse desvio. Ficamos nas consequências,
na superficialidade e não atingimos a causa da dureza, da rebeldia, do sofrimento, da desobediência. A causa de todos os males é o pecado. A tentação é um problema moral, porque vai fazer com que a gente haja conforme a vontade humana, a vontade do mundo, os valores do mundo. É um desvio daquilo que é essencial, porque o diabo não vai oferecer para nós o que é mal, mas ele vai oferecer aquilo que não tem o bem por excelência. É o mediano, é a mediocridade. Ele vai sempre nos fazer optar pelo que é medíocre, porque essa é a tática, a artimanha de Satanás. E temos que estar atentos, temos que estar com o coração aberto, os olhos atentos, para não deixarmos ser seduzidos. Diante disso, Jesus passou pelas 3 tentações. Então eu quero rapidamente falar delas. A primeira é transformar pedra em pão. É a fome do mundo, transformar pedra em pão. É a tentação do benefício social, é matar a fome. O pão subverte a vontade de Deus. É implantar e estabelecer o reino não pela palavra de Deus, mas pelo pão. Essa é a grande tentação do povo de Deus. Aqui nós caímos. A subversão da igreja está aqui, deixa de lado a fé e a santidade e coloca como valor o pão. O pão pelo pão. A fé não é uma alienação dos problemas da humanidade, não, pelo contrário. A fé é uma resposta concreta, autêntica. É a fé que leva o homem ao espiritual, que leva o homem à salvação, à santidade, mas leva o homem também a ter dignidade de vida. O segundo é a subversão da religião, a religião utilitarista, a tentação do serviço de Deus, pular do pináculo, pular do templo, instrumentalizar a fé, viver em favor de Deus, procurar Deus só quando nós precisamos, através de milagre, de cura, de benefício. É o Deus fast food, é o Deus que está ao meu serviço, é o Deus sem esforço, é o Deus mágico, que eu faço assim e Ele já vem para me atender. Não é isso que nós vemos hoje? A segunda tentação. E a terceira é a subversão do sentido da vida, que é a idolatria, substituir Deus, colocar tudo em primeiro lugar e Deus em segundo, terceiro ou quarto. A idolatria, fazer deuses para nós, deuses que respondem aos nossos anseios, aos nossos sentidos, às nossas afetividades, às nossas emoções, à nossa pressa, porque Deus tem que fazer logo, já que esse Deus que o mundo fala que está morto, está longe do céu, não vem, então vamos construir deuses para nós. Todos os dias nós enfrentamos isso. Na Quaresma nós enfrentamos as 3 tentações. A tentação de fazer da pedra pão, a tentação de fazer de Deus nosso empregado, e a tentação de tirar Deus do centro e colocar outros deuses: o Deus do dinheiro, o Deus do poder, o Deus da família, o Deus do social, o Deus das ideologias, o Deus do mito, e assim por diante. Todos os dias. E nesse treino, que é esse tempo quaresmal, nós temos que ter domínio, temos que arrepender e temos que converter. Domínio próprio. Temos que enfrentar as tentações relativistas que nos são apresentadas. Jesus, ele responde com convicção: não só de pão vive o homem, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele é categórico. Ele é categórico: não adorarás a outro senão somente ao Deus vivo prestará culto. Ele é categórico, convicção, por causa da experiência que ele faz nesse tempo. E esse tempo que é um tempo de retiro, é um tempo de retiro espiritual. Ele está fazendo um retiro, e nesse retiro ele aprende a obediência, aprende a fortalecer suas convicções. É um tempo de purificação, é um tempo novo que vem para nós, tempo quaresmal, tempo de exercício,
tempo de ascese, tempo de luta contra as tentações que vêm em nossa vida. Uma boa quaresma é um ano melhor. É tempo de voltarmos para Deus nesse tempo, nesses dias que estamos vivendo. E só o Espírito Santo pode nos ajudar, porque é Ele que nos impulsiona, que nos conduz, que nos pega pelo nariz e nos introduz no deserto. Só Ele pode nos ungir, nos capacitar, nos fortalecer. Abra seu coração, reze, peça o dom do Espírito, o poder do Espírito sobre esse tempo, o tempo do deserto, o tempo quaresmal, tempo de conversão, tempo de penitência. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.